Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, amém? Graça e paz, abençoados. Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pela sua vida. Vamos agradecer a Deus, porque Paulo diz: em tudo dai graças. Senhor nosso Deus e nosso Pai, teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Te damos graças e te reconhecemos em nossas vidas, porque o Senhor é o nosso Deus e Pai, todo-poderoso, Senhor soberano. Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Pai, nesta noite a tua palavra seja revelada, que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, pois ela é viva, poderosa e eficaz. A tua graça nos basta. Como Jesus disse, que o Espírito da verdade nos guie em toda a verdade. Que o Espírito Consolador nos ensine todas as coisas no cumprimento da sua palavra, para a glória de Deus. Recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Que todos agora que estão ao vivo comigo, pelo YouTube, pelo Facebook, recebam a graça e o apostolado, recebam o Espírito da verdade, que ensina, que guia em toda a verdade, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Tua palavra é viva, poderosa e eficaz, e ela não voltará para o Senhor vazia. Ela será revelada às tuas ovelhas, porque o Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Que a tua palavra seja revelada para a tua glória, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. E aquela salva de palmas ao Rei dos Reis, Jesus. Graça e paz, pode se assentar, ovelhas abençoadas. Graça e paz a você do grupo MGA Brasil 1, MGA Brasil 2, MGA Brasil 3, você aí do grupo MGA Rio de Janeiro, MGA Valença, MGA Rio Grande do Sul, MGA São José dos Campos, MGA Caçapava do Sul, Capivari do Sul, Bagé, MGA Manaus 1, MGA Manaus 2, MGA Bahia, enfim, graça e paz a todos que estão aí ao vivo pelo YouTube e Facebook, para a glória de Deus, amém? Graça e paz a você que está em algum lugar do Brasil. Olha, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, no YouTube, Ministério Graça e Apostolado, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho aí, porque fazendo isso nos ajuda a levar a graça para todo o Brasil e toda a terra, amém? Se você quer participar do nosso grupo de WhatsApp, anote aí para você adicionar, 11, porque é São Paulo, 11 99155 3805, grupo MGA de WhatsApp. Você quer participar dos grupos MGA de WhatsApp, já recebeu a graça, está debaixo do apostolado, você já está em graça, então adicione aí, 11 99155 3805, MGA, grupo de WhatsApp. São vários grupos e eu vou ver a sua região para você participar conosco dos grupos MGA de WhatsApp. Vamos com um alimento novo hoje. O tema hoje, entendendo Efésios 3. Bíblia, papel e caneta. Entendendo Efésios 3. Já pegou a caneta? Bíblia, papel, caderno. Bíblia, papel e caneta. O assunto hoje, vamos ganhar tempo porque o relógio não para. Entendendo Efésios 3. Semana passada eu ministrei Entendendo Efésios 2, foi uma maravilha. Falamos muito sobre a salvação, né, que é pela graça e não por obras. Mas o assunto que o Espírito Santo quer ensinar hoje para a igreja na face da terra, entendendo Efésios 3. Vamos lá? Efésios 3, verso 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, sublinha aí, os gentios. Por esta causa, Efésios 3:1,
eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Está claro que Paulo está falando com os gentios. Então, o Espírito Santo está mandando eu ler algo aqui. Você está em Efésios, volte aí algumas páginas. Gálatas 2. Confere comigo aqui, Gálatas 2. Só para deixar claro essa revelação que Paulo deixou registrado. Olha Gálatas 2, versículo 6. Gálatas 2, verso 6. Paulo disse assim: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, quanto àqueles quem? Pedro, Tiago e João. No outro tempo quando? Na lei, antes de Cristo. Paulo disse, não importa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses quem? Gálatas 2, verso 9, Pedro, Tiago e João, esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Pelo contrário, Gálatas 2, 7, viram, quem que viram? Verso 9, Pedro, Tiago e João, verso 7, viram que o evangelho da graça, ou seja, o evangelho da incircuncisão, ou o evangelho aos gentios, me fora confiado, como a Pedro o evangelho aos judeus, que é o evangelho da circuncisão. Está claro ou não está claro? Então por que eu estou lendo Gálatas 2, 7? Para deixar claro que Paulo disse que havia dois evangelhos. Pedro, Tiago e João pregaram o evangelho da circuncisão. Paulo, o evangelho da incircuncisão. Pedro, Tiago e João pregaram aos judeus. Paulo, aos gentios. Por isso que você vai ler 1 João, o João fala, se dissermos que não temos pecado nenhum. Claro, porque os judeus estavam debaixo da lei e eles tinham a mente do pecado. Agora, o que Paulo falava? Portanto, nenhum pecado há em vocês, estão em Cristo Jesus. Então, Paulo pregava a graça. Pedro, Tiago e João pregavam a lei. Então, não adianta falar assim, mas você fala que não tem pecado, a Bíblia diz que não há homem que não peca. Não, não é a Bíblia que diz, isso foi João que diz. É diferente. Né? Não adianta falar, a Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado. Não é a Bíblia que diz isso. A Bíblia não fala. A Bíblia não fala, ó. A Bíblia não fala. Quem disse foi João. 1 João 1. Se dissermos que não temos pecado nenhum, fazemos Deus mentiroso. Quem que falou isso aí? João. Quem era João? Um pregador da circuncisão, pregador da lei. Ou seja, alguém que não recebeu a revelação da graça de Deus em Cristo. Então, na mente de João, mesmo Jesus tendo morrido na cruz, ainda prevalecia o pecado. O que não tem lógica, né? Porque se Jesus morreu pelo pecado, como é que tem pecado se ele morreu pelo pecado? Por isso que Paulo disse em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Está claro ou não está claro? Já começamos com revelação, hein? Salva de palmas ao Espírito Santo. Glória a Deus. Bom, volta para Efésios 3, que é meu assunto. Efésios 3:1. O tema hoje, entendendo Efésios 3. Verso 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação do quê? Da graça de Deus. Então sublinha aí, ó, a dispensação da graça de Deus. Sublinha, marca na sua Bíblia. Você caneta, não tem problema marcar, porque a Bíblia é um papel, ela é feita de papel. Se você tem várias Bíblias, você marca aqui nessa, na outra, então você vai ter um entendimento, né? Efésios 3:2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco, vosco quem? Verso 1, os gentios, que para convosco me foi dada. Está claro ou não está claro? Ó, vai anotando aí, ó. Romanos 1:5. Recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios. Romanos 1:5. Efésios 3, verso 1 e 2. A dispensação da graça de Deus aos gentios. Terceiro texto, 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu o fundamento e outro edifica. Que fundamento que Paulo colocou? A graça e o apostolado. Então, ele deixou claro para todas as cartas que ele escreveu, que ele era, Romanos 11:13, um apóstolo dos gentios, o pregador, 1 Timóteo 2:7, pregador e mestre dos gentios. Está claro ou não está claro? Em outras palavras, escreva isso,
Em outras palavras, para entender a graça de verdade, você vai ter que ouvir Paulo. Não adianta, o que você não pode é misturar. Você não pode misturar um pouquinho de Paulo, um pouquinho de Pedro, um pouquinho de Tiago. Se você misturar, vai dar problema. Por quê? O Paulo pregava a graça de Deus em Cristo. Ele disse para Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo. Paulo pregava a graça. Isso está claro. Ele era apóstolo dos gentios. Então, diga comigo, Paulo pregava a graça e ele era apóstolo aos gentios. Pedro, Tiago e João não pregaram a graça e nem eram apóstolos aos gentios, ainda que o Pedro, 1 Pedro 1, ele foi aos estrangeiros da dispersão. Mas na verdade, já brincou de passanel? Passa, 3, já brincou? Na verdade, o anel estava com Paulo. A verdade é essa. Então, o Pedro até escreveu, 1 Pedro lá, aos estrangeiros da dispersão, né? até escreveu aos gentios daquela região, mas na verdade a unção estava com quem? Com Paulo, olha lá, ó, Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada. Amém? Efésios 3, verso 3. Isto é, circule aí, ó, o mistério, sublinha, que me foi manifestado por revelação. Olha que coisa maravilhosa. O que Paulo pregava então? Revelação. O que Paulo pregava? Revelação, é o que Paulo pregava. Agora, vamos comparar, vamos deixar claro. Abre aí 1 João 1. Deixa o Efésios 3 aberto. O tema hoje, entendendo Efésios 3. Só para comparar. Abre 1 João 1. Vamos ver o que João pregava. Vamos ver o que Paulo pregava. Aí você vai entender que não dá nem para culpar ou condenar o João, né? Porque não lhe foi revelado nada. O que você vai esperar de um pregador da lei? Ah, pastor, eu era de uma igreja da lei e o pastor mandava eu guardar o sábado. Mas um pastor gentil mandar outro gentil guardar o sábado, que era algo da lei, aos judeus? Quer dizer, o pastor não sabe nada, hein? Um pastor gentil ensinar outro gentil guardar um mandamento, uma ordenança da lei que era somente para os judeus. Efésios 2, os gentios eram estranhos às alianças. Sem Deus no mundo, vai guardar sábado. Você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, né? 1 João 1, quem já achou 1 João 1, diga amém. 1 João 1, verso 1. Olha o que o João falou. Ele foi sincero. 1 João 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. Alô? O que ouvimos. De quem que ele ouviu? De Jesus. E o que ele viu? Jesus, ué. Não é? O Paulo viu Jesus? Não, porque o Paulo foi depois. Paulo nunca andou com Jesus. Jesus apareceu a ele em Atos 9, numa manifestação do Espírito Santo. Mas não é o Jesus de Nazaré, né? Que comeu peixe com favo de mel, que dormiu no barquinho. 1 João 1, verso 1. O João falou, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram. O João não tocou em Deus. João tocou em Jesus. Está claro ou não está claro? Tocou em Jesus de Nazaré, o filho de José e Maria. Isto proclamamos com respeito ao verbo da vida, pois a vida foi manifestada a nós, e a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Olha o verso 3, sublinha aí, ó. 1 João 3. O que vimos e ouvimos, circule, ó, isso vos anunciamos. Está aqui, é isso que o João pregava. O que o João pregava? O que ele viu e o que ele ouviu, era isso que ele anunciava. Ele estava errado? Não, ele andou com Jesus. Agora, não é o João que estava errado, é você que tem que entender que a ele não foi revelado a graça. 1 Coríntios 3,10, mas a Paulo. Está claro? Está percebendo? Então, não é o João que está errado de falar, se dissermos que não temos pecado nenhum. Primeiro, para quem que o João está falando? Para os judeus.
Não está falando conosco, gentios. Então, na mente dos judeus que estavam debaixo da lei, eles tinham o quê? Pecado. 1 Reis 8. Não há homem que não peque. 1 Reis capítulo 8. Não há homem que não peque. Como o João estava debaixo da lei, o que ele falou? Se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. Porque 1 Reis 8 diz que não há homem que não peque. Só que o João estava falando com os judeus. Está claro ou não está claro? O João, diga comigo, João não escreveu aos gentios. E o que nós somos? Gentios. Então o que você quer com o João? Ele não escreveu para você? Está claro ou não está claro? Quem que é o apóstolo dos gentios? Paulo. Alô, ô Manezinho, por que as igrejas da lei não entendem? Porque eles misturam Paulo com João, com Pedro, que faz uma bagunça. Mistura tudo. E não entende que o Paulo foi enviado, Gálatas 2,7, aos gentios. E o Pedro, Tiago, João, aos judeus. Irmão, isso é do princípio da graça. Pode cortar tudo aqui, pastor. Está muito frio para mim aqui. Pode fechar os dois. Esse aqui e aquele lá. O que o sistema não entendeu? Não separou. Se o crente não separar Paulo de Pedro, Tiago e João, vai morrer sem entender a Bíblia. Se o crente, se a igreja, se o ministério não separar Paulo, separa Paulo de Pedro, Tiago e João. Se não separar, vai morrer sem entender. O Espírito Santo manda ler. Volta em Gálatas 2. Volta lá. Olha aqui, ó. Gálatas 2. Olha Gálatas 2. O que Paulo diz? Já achou Gálatas 2? Gálatas 2, versículo 9. Quando conheceram, Gálatas 2, 9. Quando conheceram a graça que me fora dada. Gálatas 2, 9. Quando conheceram, para aí. Quando conheceram. Quem que conheceram? O verso 9 diz, Tiago, Cefas e João. Então foi eles que conheceram. Conheceram o quê? A graça que foi dada a Paulo. Está entendendo? Eles conheceram, eles ficaram sabendo. Verso 7. Pelo contrário, viram. Aliás, circule, Gálatas 2,7. Viram, diz respeito a sujeitos ocultos. Sujeitos, por quê? Porque está no plural. Quando viram, Gálatas 2,7. Quando viram que o evangelho da incircuncisão Quem está falando? Paulo. Então foi confiado a Paulo. Foi entregue a Paulo. Como a Pedro o da circuncisão. Então, resumindo, o Paulo pregava aos gentios e o Pedro aos judeus. E o Tiago e o João? O verso 9 também diz, ao verso 9, Gálatas 2,9. Quando conheceram, no plural, conheceram. Quem conheceram? Tiago, Cefas, que quer dizer Pedro, e João. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas. Por que era considerado? Porque eles eram antes de Paulo. Quem é que andou com Jesus? Tiago, Cefas, que é Pedro, e João. O Paulo não andou com Jesus. Então quem que era considerado como coluna da igreja? Tiago, Pedro e João. Está claro aí? O Paulo chegou depois. Agora, Jesus não disse que os últimos serão os primeiros? Ele chegou depois e a revelação foi dada a ele e não aos primeiros. Foi dada aos últimos. Que era Paulo. Está entendendo? Agora no verso 14. Olha Gálatas 2,14. Mas quando vi, no plural, que não andavam. Gálatas 2,14. Quando vi que não andavam. Quem que não andavam? Verso 9. Tiago, Pedro e João. Não andavam o quê? Gálatas 2,14. Quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Para aí. Como é que eu posso estar firmado em 1 João 1 se ele não andou conforme a verdade do Evangelho? Como é que eu posso crer que o diabo está ao derredor
como diz 1 Pedro 5. Como é que eu vou crer nisso se ele não andou conforme a verdade do Evangelho? Como é que eu vou crer em Tiago, que diz que não é só pela fé, mas também pelas obras? Tiago 2. Se ele não andou conforme a verdade do Evangelho. Então eu não posso crer nos três 100%. Porque os três, Gálatas 2,14, não andaram conforme a verdade do Evangelho. É o que está escrito aqui, ó. Não está escrito isso? Não é o que está escrito, abençoado? Eu só estou te fazendo entender o que está escrito. Para você que se esconde na Bíblia e não no entendimento. Você não pode se esconder na Bíblia. Você tem que se esconder no entendimento. O que é entendimento? 4 apóstolos do Novo Testamento: Paulo, Pedro, Tiago e João. Paulo, enviado aos gentios. Romanos 11:13. 1 Timóteo 2:7. Romanos 11:13. Paulo, apóstolo dos gentios. 1 Timóteo 2:7. Apóstolo e mestre dos gentios. Sobrou 3. Pedro, Tiago e João. Gálatas 2:9. Eles foram para os judeus. Está aqui, ó. Gálatas 2,14. Eles não andaram corretamente conforme a verdade do Evangelho. O que eu estou fazendo? Eu estou entendendo qual a missão de Paulo. Romanos 11:13, apóstolo dos gentios. 1 Timóteo 2,7, apóstolo dos gentios. Eu estou entendendo a missão dele. E Pedro, Tiago e João, o que você tem contra eles? Nada. Só estou entendendo que eles não foram enviados aos gentios. Eles foram enviados aos judeus. Não é o que está escrito? Entendendo isso, você entende a Bíblia. Por que tem bagunça e confusão nas igrejas? Bagunça doutrinária. Confusão doutrinária. Um pastor diz: você é nova criatura. Na mesma igreja, o outro pastor vai lá e fala assim: você é um pecador. Por quê? Porque um lê Paulo, 2 Coríntios 5,17, que diz que é nova criatura. O outro já vai ler o João, que diz que não há homem que não peca. Aí ele fala: você é um pecador. Aí já vira bagunça doutrinária. Não tem rumo. A igreja tem que ter direção. Tem caneta aí? E a direção da igreja, 1 Coríntios 12:28, foi dada aos apóstolos, profetas e mestres. 1 Coríntios 12:28, Paulo diz: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, profetas e mestres. Se a igreja, se o ministério está debaixo do apostolado, recebe a palavra profética e o ensino de um mestre, nunca vai ter confusão. Porque tem a direção de Deus. Hoje o som não está bom. Ou é o som que não está bom, ou é o meu ouvido que não está bom. Deixa eu dar mais uma mexidinha aqui. Pronto. Então a direção de Deus, ela está em 1 Coríntios 12:28. Qualquer igreja na face da terra que seguir Romanos 1:5, recebemos a graça e o apostolado. Coríntios 12:28, a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, segundo lugar profeta, terceiro lugar mestre. Qualquer igreja na terra, no mundo, que seguir Romanos 1:5 e Coríntios 12:28, acabou a confusão doutrinária, acabou a bagunça. Aquele negócio de um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Um fala que é salvo, o outro fala que vai perder a salvação. Um fala que o diabo está ao derredor, o outro fala que... Acabou a confusão. Vai ser uma palavra só. Qual a palavra? A palavra da graça de Deus em Cristo para os gentios. Alguém vai dizer: mas e se eu sou judeu? Você é judeu, então está fácil. Vai lá em Efésios 2. Foi a aula passada. Você é judeu? Efésios 2, versículo 14. Se você é judeu, está fácil responder. Pastor, por quê? Você falou aos gentios, mas nós somos judeus. E nós que somos judeus? Está fácil. Aqui é a direção para os judeus. Efésios 2,14. Pois Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Acabou. Diante de Deus, não tem mais judeu gentil. Diante de Deus é um em Cristo. Efésios 2,14. Destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para em si mesmo, dos dois, judeu e gentil,
criar um novo homem fazendo a paz. E pela cruz, Efésios 2,16, reconciliar ambos com Deus, judeu e gentil, em um só corpo, matando com ela a inimizade. Traduzindo, hoje, na graça, debaixo dessa nova aliança, tanto judeu como gentil precisa receber a graça e o apostolado para a obediência da fé. Está claro ou não está claro? Essa é a direção de Deus para a sua igreja. Diga comigo, qual a direção de Deus para a igreja? Receber a graça e o apostolado. Amém, irmãos? Não adianta o pastor ficar trancado dentro do quarto, orando, buscando a Deus, para perguntar o que ele vai pregar à noite. Ele não tem que fazer isso aí. Ele tem que estar debaixo do apostolado. Se ele estiver debaixo do apostolado, ele já vai saber o que pregar. Ele já vai saber o que vai ensinar. Porque se ele está debaixo do apostolado, Coríntios 12:28, Deus já colocou na igreja apóstolo. Já colocou o profeta, colocou o mestre. Então a direção já foi dada. Vai partir da onde? De Romanos 1:5. Recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios. Qualquer igreja que andar nessa direção vai reinar em vida. Vai ter anjos em favor. Não vai viver de heresia, não vai viver de apostasia. Por quê? Porque vai receber a graça e o apostolado, que é a revelação que Deus deu a Paulo para a sua igreja. Claro ou não está claro? Claro ou não está claro? Agora não adianta o pastor da Assembleia de Deus ficar me ouvindo e ir lá domingo fazer a Santa Ceia. Não adianta o pastor da Batista me ouvir há 2, 3, 4 anos e no domingo vai lá fazer o batismo. Aí não adianta. Aí não adianta. Se você está ouvindo e entendendo a graça e o apostolado, você tem que ensinar a igreja a graça e o apostolado, que é a direção de Deus para a sua igreja. Amém? Então volta em Efésios 3, que o assunto hoje, entendendo Efésios 3. Verso 3. Efésios 3:3. Isto é, o mistério. Então quer dizer que a graça é um mistério que me foi revelado, ou me foi manifestado como? Pela revelação. Vai em Gálatas 1. Abre Gálatas 1 rapidinho. Olha Gálatas 1, que Paulo, o mesmo Paulo. Por isso que eu falo para você que são 14 cartas, mas o apostolado é um só. Claro, foi Paulo que escreveu. Não tem como ser 3, 4 apostolados. O Paulo que escreveu de Romanos a Hebreus, 10 cartas. O Paulo escreveu 1º, 2º Timóteo, Tito, Filemão, mais 4, dá 14. Então Paulo escreveu 14. Então o apostolado é um só. Amém, abençoados? Olha o Gálatas 1, versículo 10. Olha o Gálatas 1, 10. Persuado, o Paulo falando, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Mas faço-vos, Gálatas 1:11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Verso 12. Não recebi, nem aprendi de homem algum. Circule na sua Bíblia. Mas pela revelação. Isso ele diz para os Gálatas. Não é o que ele disse para os Efésios, que foi por revelação? E não é o que ele disse para os Coríntios, segundo a graça de Deus que me foi dada? Está claro ou não está claro? Que o apostolado é um só. Então, na hora de receber o apostolado, para nós não muda se o apostolado está saindo de Romanos, se está saindo de Coríntios, se o apostolado sai de Gálatas, se o apostolado está vindo de Tessalonicenses, se o apostolado vem de Filipenses. Para nós não muda nada, porque o apostolado é um só. Está claro ou não está claro? Diga comigo, o apostolado é um só. O que não pode é misturar. Alô? O apostolado é um só, de Romanos a Hebreus, 10 cartas. Mais 4 cartas ministeriais, que é 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão, vai dar 14. 10 cartas para a igreja, 4 cartas ministeriais. Esse é o apostolado para a igreja na graça. Você não pode misturar com Pedro, com Tiago, com João. Aí vai dar problema. Está entendendo? Por quê? Porque eles não eram ovelhas? Não, não é isso. Porque eles não eram salvos? Não, não é isso. Porque eles eram filhos da perdição? Não, não é isso. Então por que não pode misturar?
porque eles não receberam a revelação da graça de Deus em Cristo. Essa revelação foi dada para o apóstolo Paulo. Quem é que está entendendo? Qualquer igreja que entender isso, acabou o problema. Acabou o problema doutrinário de a Bíblia entra em contradição. Que Bíblia em contradição, irmão? É você que não conhece a Bíblia. É você que não conhece o apostolado. A Bíblia não entra em contradição nenhuma. É porque o João falava que era pecador, o Paulo falava que não tinha pecado. É claro, um foi para o gentil, o outro para o judeu. Se eu for falar com o japonês, eu vou ter que falar japonês. Se eu falar com o alemão, eu vou ter que falar com o alemão, a língua alemã. Se eu falo com o brasileiro, eu falo português. Então o João foi falar com o judeu tinha consciência do pecado. E o Paulo foi falar com o gentil, que não tinha consciência de pecado. Paulo disse, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Agora você é uma nova criatura. Quem está entendendo? O que não pode é se misturar, aí vai dar problema. Gálatas 1:12. Não recebi, Paulo falando, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então a graça é uma revelação. E quem que deu essa revelação para ele? Jesus Cristo, Gálatas 1:12. Está claro ou não está claro? Volta para o Efésios 3. O tema hoje é entendendo Efésios 3, verso 3. Isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima, em poucas palavras vos escrevi. Olha que palavra agora que Paulo disse, hein? Efésios 3:4. Olha o que Paulo disse em Efésios 3:4. Quando lerdes o que escrevi, diga comigo, o que Paulo escreveu? 14 cartas. Foi isso que ele escreveu. De Romanos a Hebreus, 10 cartas. 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão, 4. 10 mais 4, quanto que é? Então, Efésios 3:4. Quando lerdes as 14 cartas de Paulo, podereis perceber a minha compreensão do quê? Sublinha aí, ó. Do mistério da graça ou do mistério de Cristo. Está claro ou não está claro? E onde é que está essa revelação? Nas 14 cartas de Paulo. Por isso que ele disse em Efésios 3:4, quando lerdes o que? Escrevi. Ele não escreveu o Coríntios? Não foi ele que escreveu? Não foi ele que escreveu para Timóteo, para Tito? Não foi ele que escreveu para os Filipenses, para os Colossenses? Então, quando lerdes o que eu escrevi, Efésios 3:4, aí vocês vão perceber a minha compreensão. Como é que eu percebo? Ó, Filipenses 3, todos quantos sois perfeitos. O João falava, não há homem que não peque, hein? Se dissermos que não temos pecado. Aí o Paulo, Filipenses 3,15, todos quantos somos perfeitos. Efésios 1,4, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis. Efésios 1,4. E o João, não, se dissermos que não temos pecado, aí ele apelou, né? Fazemos Deus mentiroso, porque Deus disse, 1 Reis 8, que não há homem que não peque. Ô João, ali era na lei, João. Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Tá vendo, manezinho? Tá claro ou não tá claro? Hoje você entende porque você tem quem te ensina. Mas antes você não entendia. Porque quem te ensinava nem ele entendia. Nem ele sabe, né? Efésios 3, verso 4. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual na lei, outras gerações quando? Só pode ser na lei, não é? Efésios 3, 5, o qual em outras gerações não foi revelado aos filhos dos homens. Não foi, é claro que não foi, era debaixo da lei. Está claro ou não está claro? Efésios 3, 5, o qual em outras gerações, Moisés, Davi, Isaías, Jeremias, em outras gerações, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, diga, nesta nova aliança, circule o agora aí, ó, Efésios 3, 6, ó, como agora quer dizer, nesta nova aliança, ou agora em Cristo foi revelado, quem que revelou? Pelo Espírito Santo, olha lá, foi revelado pelo Espírito. Olha lá, Efésios 3,
Verso 5, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e o quê? Profetas. E tem gente que, tem jegue, né, jegue, não posso esquecer do jegue. Tem jegue que fala que não existe mais apóstolos. Tem jegue que fala que não existe mais profetas. Abram aí, por favor, 1 Coríntios capítulo 12. É para você ver. O jegue é o jegue por completo, né? Ele fala que não existe apóstolo, que não existe profeta, que não existe pastor, que não existe, só existe ele. Ele existe. Abre aí 1 Coríntios 12. O que não se pode é receber uma meia verdade. Escreva aí, ó. Diga comigo. Uma meia verdade se torna uma grande mentira. Uma meia verdade se torna uma grande mentira, hein? Você quer uma heresia? É quem fala por aí que não existe pastor, que não existe apóstolo, que não existe profeta. Os que falam isso são pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, não conhecem. Eles acham que não existe mais. Eles pensam que não existe mais. Se eles conhecessem, não falava isso. Você quer ver? 1 Coríntios 12, olha lá, ó. Verso 28, eu só vou ler. 1 Coríntios 12, 28. Mas isso aí é consequência de sair do apostolado. Está entendendo? Quando sai debaixo do apostolado, começa a falar besteira. Porque sai do apostolado. Se ficar debaixo do apostolado de Paulo, não tem como falar heresia. Porque Paulo já interpretou. Agora, deixa o apostolado e começa ele mesmo a interpretar ao seu bel prazer, vai falar coisas que estão fora do apostolado. Está entendendo? 1 Coríntios 12, 28. Veja na sua Bíblia. Eu só vou ler. Coríntios 12, 28. Paulo diz: a uns pôs, versão atualizada, estabeleceu. Talvez a sua Bíblia diz: a uns estabeleceu Deus na igreja. Essa é a versão atualizada. João Ferreira de Almeida atualizada. A editora Vida, edição contemporânea, Bíblia Thompson, Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus aonde que Deus pôs? Então circule, pega a sua caneta, até o jegue também, jegue, pega a sua caneta, circula aí, ó, na igreja. Coríntios 12, circule, ó, na igreja. Digam comigo bem forte, diga, o que Deus pôs na igreja? Imagina que eu não sei o que ele pôs, então para eu saber eu tenho que ler, certo? Vamos ver o que Deus pôs na igreja. Aonde Deus pôs? Diga bem forte, o que Deus pôs na igreja? Coríntios 12, 28. Primeiramente, apóstolos. Segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. A pergunta que eu faço é: está escrito ou não está? Segunda pergunta. E se tiver escrito? Eu creio. Como é que alguém pode falar que não existe mais apóstolos? Como que alguém pode falar que não existe mais profetas? Se Deus pôs na sua igreja. Se não existe mais apóstolos e nem profetas, então também não existe a igreja. Porque Deus pôs na igreja. E agora, como é que faz para explicar isso aí? A igreja existe ou não existe? Quem é a igreja? São homens e mulheres, ou seja, espíritos justificados em Cristo, né? Espíritos revestidos de carne, eleitos, predestinados, escolhidos, né? Essa é a igreja. Quando se reúne, do grego eclésia, igreja, congregação, ajuntamento de pessoas salvas, traduzindo o que é a igreja. Quando se reúne pessoas salvas, ali está a igreja. Do eclésia, igreja. A igreja são pessoas salvas. No meio dessas pessoas salvas que é a igreja, Paulo diz que Deus colocou no meio deles, primeiramente, apóstolos, segundo lugar, profetas, terceiro lugar, mestres. Se não existe mais apóstolos, se não existe mais profetas, se não existe mais mestres, então a igreja também não existe. Porque Deus pôs na igreja. Por outro modo, se a igreja existe, apóstolos, profetas e mestres também. Ué, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Precisaria falar isso? Precisava falar isso?
Nisso fica claro que tem gente falando besteira. Como diz Jó 38, verso 2. Deus disse pela boca, ou melhor, Deus disse para Jó, Jó 38, 2. Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Se alguém diz para você que não existe mais apóstolo, Jó 38, 2. Quem é este que atrapalha o conselho de Deus com palavras sem conhecimento? Se alguém diz que não existe mais profetas, porque os profetas duraram até a lei. Os profetas da lei duraram até a lei. Só que veio uma nova aliança e Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então os profetas da lei duraram até João. Os da lei duraram até João. Mas a história continuou. E aí, ao invés de ser povo de Israel, agora é a igreja de Cristo. E na igreja, Coríntios 12, 28, Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres. Ou alguém tirou, Deus pôs e alguém tirou? Não, você não crê em Deus? Deus pôs, alguém foi lá e tirou. Para de falar besteira, rapaz. Vai ler a Bíblia, ou então fica debaixo do meu apostolado que você vai longe. Fica debaixo do meu apostolado, porque aqui no MGA, se tiver escrito, eu creio, abençoado. Está claro ou não está claro? Agora, por que fala besteira? Porque saiu do apostolado. E o pior, né? Se pelo menos lesse o que está escrito, legal. Mas sai debaixo do apostolado, nem lê o que está escrito, começa a interpretar, interpreta errado. Interpreta errado. Dizer que não existe mais apóstolo, que heresia, hein? Dizer que não existe mais profetas, é verdade que os profetas em graça não são iguais aos profetas da lei. Está claro? Não é nem meu assunto hoje. Que os profetas em graça têm uma missão, os profetas da lei tinham outra missão. Está claro ou não está claro? Então, é preciso entender isso aí. Amém, abençoado? Um carro no Brasil, o volante é do lado esquerdo. Mas é carro também. Um carro na Inglaterra, o volante é do lado direito. Mas também é carro. Então o profeta na lei tinha uma função. O profeta em graça tem outra função, que não é meu assunto hoje. Não vou desviar meu assunto aqui. Amém? Vamos voltar para o meu assunto? Efésios 3. Eu parei aqui no versículo 5. Efésios 3, 5, eu quero que você escreva algo aí. Efésios 3, 5. O qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Do lado do profeta, escreva aí, escreva na sua Bíblia. 1 Coríntios 12, 28. 1 Romanos, né? Aquele número em romano. Escreve, ó. Do lado do profeta, do verso 5. 1 Coríntios 12, 28. Como se não bastasse, lê Efésios 2, 20. Foi a aula passada que eu dei. Lê Efésios 2, 20. Paulo falou, edificado sobre o fundamento de quem? E de quem mais? Dos profetas. Como é que não tem mais apóstolo, não tem mais profeta, se Paulo diz que a igreja é edificada pelo fundamento dos apóstolos, dos profetas? Então Deus põe, alguém vai lá e tira. Está claro que tem gente falando besteira e não tem conhecimento nenhum. Nem conhecimento tem. Se fala que não existe apóstolo, está desmentindo Paulo. Se falar que não existe mais profeta, está desmentindo Paulo. Porque a igreja, Efésios 2:20, é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Efésios 2:20, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal. Ou seja, Efésios 1:22, Cristo é o cabeça da igreja. E o que Deus fez com essa igreja? Coríntios 12, 28. A uns pôs na igreja, primeiramente apóstolos. A outros, segundo lugar, profetas. E a outros, mestres. Está claro ou não está claro, hein? Ou só eu que entendo isso? É um problema gravíssimo sair do apostolado, hein? Quem está entendendo? Está percebendo? Porque sai do apostolado e começa a falar besteira. Por quê?
Porque não tem conhecimento. Aí começa a delirar, não! Aí começa a falar o que ele acha, começa a falar o que ele pensa que é. Mas ele não leu, ele não se fundamentou. Aqui, eu não quero glória não, mas aqui é 53 Bíblias, irmão. Eu sei o que eu estou falando, hein? Eu sei o que eu estou falando. Eu já li, são 50 e poucas Bíblias, então eu sei o que está escrito. Então quando eu ouço uma heresia dessa, não dá para engolir. Não dá para engolir por quê? Porque está falando uma coisa e a Bíblia diz outra. Está falando uma coisa e Paulo falou outra. Eu conheço. Volta lá para Efésios 3, agora o versículo 6. Vamos continuar. O tema hoje, entendendo Efésios 3, verso 6. O mistério, diga comigo, qual que é o mistério da graça? Efésios 3, 6. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo. Esse que é o mistério. Por quê? Porque Paulo disse, olha Efésios 2, versículo 11. Olha o que Paulo disse em Efésios 2, 11. Lembrai-vos de que vós, outrora, erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. E que na lei, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados do povo de Deus, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O negócio estava feio para o gentio. Digam assim, e agora? Agora Efésios 3,6, foi revelado a Paulo que os gentios são co-herdeiros, ou seja, herdeiros também, não só o judeu, isso que quer dizer co-herdeiro, herdeiros e membros. Os gentios, Efésios 3,6, são membros do corpo de Cristo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Pela lei, os gentios eram estranhos, estrangeiros, separados. Mas pelo Evangelho, são co-herdeiros e membros do corpo de Cristo. Papai! Maravilha, hein? Interessante que Paulo aqui não está falando quem se batizar nas águas vai ser co-herdeiro e membro do corpo de Cristo. Paulo não está falando isso. Pelo contrário, Efésios 2,8, pela graça, com quem que ele está falando? Com os gentios. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, isso é um dom de Deus, não das obras, gentios, para que ninguém se glorie. Você vai ler Paulo, Paulo não fala que você é abençoado se você se batizar nas águas. Você vai ler as cartas de Paulo, ele não fala que você é salvo se você aceitar Jesus. Ele fala que você foi comprado por bom preço. Ele fala que você foi reconciliado com Deus. Essa é a graça de Deus. Só eu que entendo isso. O problema é um pastor da lei entender isso e ir lá na igreja dele pregar a lei para os gentios, né? Esse que é um problema. Um dia eu falei para um pastor batista que ele era salvo pela graça, ele falou, é verdade mesmo, Efésios 2,8. Aí no domingo ele foi lá e fez batismo. Ué, pastor, você falou que é verdade mesmo, que é salvo pela graça? Aliás, um dia eu perguntei para um pastor batista, eu falei para ele assim, por que você faz batismo? Que eu tinha lido para ele, Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé. Eu falei para ele, por que você faz batismo? Aí ele já tinha lido Efésios 2,8, que é pela graça salvação. E eu falei, por que você faz batismo? E ele, e eu do lado dele, ele não tinha saída. Ele tinha que me responder por que ele fazia batismo. Se ele tinha lido que a salvação é pela graça. Perguntei para o pastor, por que você faz batismo? Para a pessoa ser membro da igreja. Foi o que ele achou na hora. Falei, para a pessoa ser membro da igreja? Aí eu peguei a Bíblia e fiz assim, E aonde a Bíblia fala que para ser membro da igreja tem que ser batizado? Deixa eu ir embora que está ficando tarde, o banco vai fechar. Contei com ele na rua, né? Vai fechar o banco. O banco fechava às 4, era 2. O banco vai fechar. E saída pela direita. Leão da montanha. E então não adianta falar que eu sou herege se você não está nem vivendo o que está escrito. Você leu, você viu o que está escrito. Quem que é o herege? É quem lê e crê no que está escrito? Ou quem lê, conhece o que está escrito, mas não ensina o que está escrito? Não vive o que está escrito? Quem que é o herege? Efésios 3,
versículo 7. Paulo nunca andou com Jesus, mas, Efésios 3,7, fui feito ministro deste evangelho segundo o dom da graça de Deus. Diga comigo, o que Paulo foi feito? Efésios 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de quem? Da Convenção Batista Brasileira. Pela vontade de quem que ele foi feito apóstolo? Efésios 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos. Olha como que Paulo chamava os crentes. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós outros, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha como que Paulo se apresentava. Você vai ler Paulo, nenhum momento Paulo fala igual os pregadores da Assembleia aí. Você é um pecador, irmão. Jesus voltar hoje, como é que você está, hein? Você que está em pecado. Paulo não falava assim. A conversa de Paulo era outra. Olha Efésios 1,4. Olha Efésios 1,4. Ó. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Paulo falando. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Olha como que Paulo falava. Claro que é diferente. Você vai numa igreja da lei, o pregador fala, todos nós somos pecadores. Alguém tinha que falar assim, ô pastor, e o que Jesus fez na cruz por nós? Porque parece que eu já li que ele derramou sangue por nossos pecados. Parece que eu já li Romanos 4, 25. Que ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ô pastor, como é que todos nós somos pecadores se ele ressuscitou para nos justificar? Então nós não estamos justificados, é mentira? Está na Bíblia, pastor. E aí, como é que faz? Mas não vai aparecer ninguém para fazer isso na Universal? Lá na Assembleia, na Batista, na Quadrangular. Não vai aparecer ninguém para falar isso para o pastor? Essa aqui escapou. Efésios 3, verso 7. Paulo disse, fui feito ministro, Efésios 3, 7, fui feito ministro deste evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi dado. O que quer dizer dom da graça de Deus? A revelação. Me foi dado. Aliás, do lado do dado aí, ó, escreva aí, ó, 1 Coríntios 3, 10. Uma hora você pode precisar, hein? Você que é pregador, evangelista, uma hora você pode precisar. É uma referência bíblica. Efésios 3, 7. Fui feito ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi dado. Do lado do dado, você escreve aqui, ó, 1 Coríntios 3, 10. Segundo a operação do seu poder. Efésios 3, 8. A mim quem? Paulo falando, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre quem? Aí, de novo, aí. Quem que era o apóstolo dos gentios? Corre para Romanos 11. É 10 segundos. 10 segundos. Eu vou achar antes de vocês. 10 segundos. Romanos 11, 13. Convosco falo gentios. E enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Romanos 11, 3. Convosco falo gentios. E enquanto for apóstolo dos gentios. E a pergunta é bem fácil. Paulo era apóstolo dos judeus ou apóstolo dos gentios? Dos gentios. E nós somos judeus ou somos gentios? Nós somos gentios. Como é que eu vou ouvir Pedro, que foi aos judeus? Como é que eu vou ouvir João, que foi aos judeus? Como é que eu vou ouvir Tiago, que falava resistir ao diabo? Como é que eu vou ouvir Tiago se ele foi aos judeus? E Paulo era o apóstolo dos gentios. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Acabou a confusão, irmão. Acabou a confusão. Nós somos gentios. A igreja batista é gentia, ou igreja gentílica. Assembleia de Deus, gentios. Congregação cristã no Brasil, gentil. Igreja católica, gentil. Presbiteriana, gentil. Quadrangular, gentil. Universal, gentil. Mundial, gentil. Adventista, gentil. Testemunha de Jeová, gentil. Espírita, candomblé, gentil. Tudo gentil. Pentecostal, gentil. Acabou o problema se você entender que Paulo, Romanos 11, 13, é o apóstolo dos gentios. Acabou o problema. Ó Deus falando. Acabou a confusão. Acabou a confusão. Acabou.
É porque eu fui na igreja, o pastor disse que ia começar uma campanha. Que campanha para quem? Para gentil? Paulo é o apóstolo dos gentios. Vê se Paulo ensinou campanha para gentil. É porque eu fui numa igreja e o pastor disse que ia começar a correr. Corrente do quê? Qual corrente? Só se for corrente para prender o cachorro. Qual corrente vai começar? Corrente para gentil? Vê se Paulo ensinou corrente para gentil. É porque eu fui numa igreja, o pastor mandou subir no monte semana que vem. Qual monte? Só foi um monte de coberta. Olha o frio que está. O monte que eu vou, um monte de coberta. Na hora de dormir. Nós estamos gentil. Está claro ou não está claro? Acabou a confusão doutrinária. Digam todos bem forte. Paulo foi enviado por Deus como um apóstolo dos gentios. E o que nós somos? E a Igreja Universal é o quê? A igreja do quê? E a Assembleia de Deus é a igreja do quê? E a Igreja Batista é a igreja do quê? E a Igreja Adventista é uma igreja do quê? E Testemunha de Jeová é uma igreja do quê? E a Igreja Católica é uma igreja do quê? Acabou a confusão doutrinária. Romanos 1,5, é só receber a graça e o apostolado para obediência entre todos os gentios. Está claro ou não está claro? Ou só eu que entendo isso? Efésios 3, verso 8. Efésios 3:8. Fui feito, Paulo falando, ministro deste evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, sublinha aí, de anunciar entre os gentios. Sublinha, Efésios 3:8, de anunciar entre os gentios. Como que ele anunciava? Por meio do evangelho. O que ele anunciava? As riquezas insondáveis de Cristo. Riqueza. Efésios 1:4, ele te escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 1:11, ele te predestinou segundo o propósito de Deus. Segundo Coríntios 5:17, ele te fez uma nova criatura. Segundo Coríntios 5:18, ele te reconciliou em Cristo. E são riquezas em Cristo que o sistema não sabe. Está claro ou não está claro? Ao invés de ensinar que aquela pessoa é um escolhido de Deus, é um predestinado de Deus, é um anjo revestido em carne, não. Fala que ele está endemoniado, fala que o diabo está na vida dele, fala que ele vai para o inferno. Isso é o papel da igreja? Mentir, ensinar errado para a ovelha? Esse é o papel da igreja? Ensinar heresia para a ovelha? Não tem conhecer. É o que o Oséias disse. O que Deus falou pela boca de Oséias? O meu povo é destruído porque não tem conhecimento. E vai numa igreja que conhece menos ainda. Está claro ou não está claro? Efésios 3:9. E demonstrar, a missão de Paulo, como um apóstolo dos gentios. O tema hoje é entendendo Efésios 3. Verso 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do quê? Circule aí, do mistério. Circule. Qual que era a missão de Paulo? Demonstrar a todos o quê? O mistério. O mistério que desde os séculos esteve o quê? Desde os séculos esteve oculto e para essas igrejas está oculto ainda. Está ou não está? Como é que um pastor fala para uma ovelha eleita, escolhida, predestinada, reconciliada, salva, para ele fazer a fogueira santa de Israel? Você está louco, pastor? Você não lê a Bíblia? Nunca leu a Bíblia? O que você está fazendo aí como pastor? Você está louco? Ao invés de falar para a ovelha que ela foi escolhida, predestinada, reconciliada, não. Fala para a ovelha assim, olha, sábado, vamos guardar o sábado. Você está louco, pastor? Você não lê a Bíblia? Gentil guardar sábado. Você está de brincadeira. Você nunca leu a Bíblia? O que você está fazendo num lugar de pastor? Chamando de pastor, chamado de pastor. Você não lê a Bíblia. Você não conhece a Bíblia. Então você não pode ser pastor. Você não pode ser pastor. Ao invés de você falar para a ovelha que ela foi escolhida por Deus em Cristo, reconciliada com Deus em Cristo, salva pela graça de Deus, ao invés de falar isso, você manda ela fazer uma campanha, um sacrifício, subir no monte. Você está louco? Você não lê a Bíblia mesmo? Você vai morrer sem ler a Bíblia? Não pode ser chamado de pastor? Não pode. Por isso Jeremias 3,15. Diga bem forte, Jeremias 3,15.
Deus disse: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que as apacente com sabedoria e com conhecimento. Prazer, prazer, MGA, prazer. Prazer, muito prazer. Muito prazer, muito prazer. Glória a Deus pela sua vida. Efésios 3, porque a verdade é essa. Um médico pode operar alguém, um médico pode fazer cirurgia se ele não tem conhecimento? Um dentista pode arrancar o dente do siso se ele não tem conhecimento? Pode. E como que alguém que se diz pastor pode ser pastor se ele não conhece nem a Bíblia? Você dá o seu carro, você dá o motor do seu carro para um pateta abrir o motor e mexer sem saber nada. Com injeção eletrônica, duplo comando no cabeçote. Você dá para um pateta que não sabe, um curioso. Você dá o motor do seu carro para um homem mexer, se ele não é mecânico? E como que você entregou a sua alma para um homem que não é pastor, que não tem conhecimento? Como é que você entregou a sua vida para um homem que não tem conhecimento, que não é pastor? Porque você ficou lá 10, 15, 20 anos e ele nunca te ensinou o que eu te ensino aqui. E a Bíblia é a mesma. Ou não é a mesma? Ele nunca te ensinou. Por que ele nunca te ensinou? Porque nem ele sabe, nem ele conhece. Então não pode ser pastor. Vai vender caldo de cana com pastel na beira do cemitério. Todo cemitério tem uma Kombi vendendo caldo de cana com pastel, né? Mas pastor não dá para ser. Não dá para ser pastor. Se não tem conhecimento, não dá para ser. Pelo menos no MGA não é. Não tem conhecimento. Amém? Se não tem conhecimento, tem que sentar e conhecer. Como Paulo disse para Timóteo, bem-aventurado, ou em outras palavras, se alguém deseja o ministério, excelente obra deseja. 1 Timóteo 3, Paulo disse para Timóteo, se alguém deseja... Porque quem deseja o ministério vai estar onde? Vai estar no ministério, congregando, crescendo, estudando, lendo, se aprimorando, crescendo em graça. Porque ele deseja o ministério. Quem não está nem aí não quer nem saber de nada. Mas quem deseja servir a Deus, ser alguém na vida espiritual, ele vai estar no ministério. Amém? Primeiro não. Efésios 3... 9. Demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. Então quer dizer que a graça estava oculta com Deus. Está claro? E quem foi o primeiro que Deus revelou essa graça? Para Paulo. Está claro ou não está claro? Aí Paulo veio e escreveu as cartas, que chegou a nós, mas falou ao vivo para os Coríntios, para os Gálatas, para os Efésios. Nós não tínhamos nascido ainda. Graças a Deus que por predestinação os ensinos de Paulo chegou até nós. Quem reconhece, diga amém. Efésios 3:10. E foi assim. Diga assim, por que foi assim? Efésios 3:10. E foi assim para que agora, circule aí, agora. E foi assim. Agora quer dizer o quê, hein? Nesta nova aliança. Efésios 3:10. E foi assim para que agora... não posso ler o resto. Vou ter que parar por aqui. Porque falaram que não existe mais apóstolos, nem profetas, nem mestres. E Deus pôs na igreja. Não teve um que falou aí? Não tem um que falou que não existe mais apóstolo? Que não existe mais profeta? Que não existe... Não falou? Que não existe mais... Então não pode... Efésios 3... Você está vendo o que dá falar besteira? Uma hora vai enroscar. Só estou lendo. Efésios 3:10. Foi assim para que agora pela igreja. Para aí. De que igreja que Paulo está falando? Da igreja universal, o corpo de Cristo. Cujo mesmo, Coríntios 12:28, Deus pôs primeiramente o quê? Apóstolos. Segundo lugar, profetas. Terceiro lugar, mas teve um jegue que falou que não tem mais. E agora? Como é que eu vou ler agora Efésios 3:10 se não tem mais? É claro que tem, é o jegue que não conhece. Né? É ele que não conhece a Bíblia. Aí fala besteira. Efésios 3:10. E foi assim para que agora, sublinha, diga, pela igreja. Agora pela igreja,
a multiforme sabedoria de Deus. Olha, multiforme, ou seja, os vários tipos de manifestação da sabedoria de Deus. Multiforme, os vários tipos de manifestação da sabedoria de Deus. Porque Deus é infinito, é o Pai da sabedoria. A sabedoria de Deus é infinita, ele se manifesta A, X, Z, Y, W. A sabedoria de Deus é a multiforme, Efésios 3:10, foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Sublinha aí, ó, principados e potestades. Lembrando que esses principados e potestades de Efésios 3:10 não tem nada a ver com o principado de Efésios 6. Tá claro? Porque o principados e potestades, vira a página aí, vira a página. Só uma dica, 2 páginas. Efésios 6:12. Eu vou chegar lá. Não é aula de hoje, mas vou chegar lá. Efésios 6:12. Pois não temos de lutar contra carne e sangue, sim contra os principados e contra os potestades. Ué, então tem que lutar contra principado e potestade? Efésios 3:10. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Diga, glória a Deus. A maioria das pessoas não sabe explicar isso aqui, não sabe entender isso aqui. Porque não tem apostolado. Regra número 1. Quer escrever isso? Escreva aí, ó. Regra de interpretação. Deixa eu ver meu tempo aqui. Tem mais umas 4 horas ainda. Escreva aí, ó. Regra de interpretação. 2 pontos. Em teologia é regra de hermenêutica. Regra de interpretação. 2 pontos. Escreva aí. Não se pode fazer regras das mesmas palavras. Você não pode fazer regra da mesma palavra. Por isso que é hermenêutica, por isso que é interpretação. Tá claro? Não se pode fazer regras do quê? Das mesmas palavras. Por exemplo, Hebreus 2:14 tem a palavra diabo, que diz que foi aniquilado pelo amor de Jesus. Efésios 4:27 também tem a palavra diabo, que diz, não deis lugar ao diabo. E agora? Mas Hebreus 2:14 diz que ele foi aniquilado. Agora Efésios 4:27 fala para não dar lugar a ele. É porque esse ele não é ele. Esse ele não é aquele que foi aniquilado. Não é nem meu assunto hoje. O que foi aniquilado, Hebreus 2:14, era o diabo mesmo. Agora o de Efésios 4:27 não é o diabo. Ali Paulo está chamando a carne de diabo. Como Judas foi chamado de diabo em João 6. Jesus falou assim, ó, não vos escolhi os 12, contudo um de vós é um diabo. Referia-se ele a Judas. João 6, 70 e 71. Quer dizer, Jesus se referiu a Judas como diabo. E não era o diabo, era só uma força de expressão. Então Efésios 4:27 não é o diabo de Hebreus 2:14. Não é nem meu assunto. Só te dei um exemplo que não se pode o quê? Das mesmas palavras. Por quê? Porque principado e potestade de Efésios 3:10 é uma coisa, ou é um tipo de principado e potestade, e principado e potestade de Efésios 6:12 é outro tipo de principado e potestade. Entendeu? Então, Efésios 3:10, os principados e potestades são principados e potestades do bem. Por exemplo, nós, está dizendo ao nosso respeito. Por que é ao nosso respeito? Porque Efésios 3:10, e foi assim para que agora pela igreja. Então, onde estão esses principados? Na igreja. E quem que é a igreja? Então, esse principado potestade somos nós. Está claro ou não está claro? Ou só eu que entendo isso? Agora vocês vão entender também. Que não é o principado e potestade de Efésios 6:12. Esses são principados e potestades do mal, ou da maldade, como Paulo diz. E o Efésios 3:10, esses principados e potestades são os que estão na igreja. Principados e potestades do bem, ou para o bem. Principado e potestade de Efésios 6:12, da maldade. Principado e potestade de Efésios 3:10, do bem. Está claro ou não está claro? Você está vendo a importância de estar debaixo do apostolado? Quem está percebendo? Aí a pessoa não sabe explicar isso.
Se o Jeg já está falando que não existe apóstolo, não existe profeta, vocês acham que ele sabe explicar isso? Porque sai debaixo do apostolado, perde a unção do Espírito Santo. Na verdade, quem é que nos ensina? De conformidade com João 14, 26, quem nos ensina é o Espírito Santo. Mas como que ele ensina se ele é um Espírito? Através do apostolado, abençoado. Por isso que Paulo diz, sede meus. Por que sede meus imitadores? Porque quer receber uma revelação? O Espírito Santo nos ensina através do apostolado. Por quê? Porque Deus usa homens para falar com homens. Está claro? Deus usou o Paulo para falar conosco, ainda que nós nunca o vimos. O Espírito Santo, através de Paulo, nos fez entender o quê? A graça. Não foi? Então, quem é que nos fez entender a graça? O Espírito Santo. Mas quem que pregou a graça para nós? Paulo. Como Paulo já morreu, eu vim e preguei a graça para vocês, porque ele me revelou, o apostolado. Então, na verdade, quem nos ensina é o Espírito Santo, através do apostolado. Está claro ou não está claro? Efésios 3:11. Vamos lá, parte final. Foi assim, verso 10, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais ou regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então quer dizer que havia um propósito, hein? E tem gente que ainda crê em livre-arbítrio, hein? Como é que você pode crer em livre-arbítrio se Efésios 3:11 diz, sublinha aí, ó, eterno propósito. Você quer ver? Diga comigo, eterno propósito. Volta aí uma página. Veja Efésios 1:11. Olha Efésios 1:11. Nele quer dizer em Cristo. Efésios 1:11. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido o quê? Predestinados, conforme o quê? Efésios 3:11. O eterno propósito. Porque em Efésios 1:11 ele falou só propósito. Mas em Efésios 3:11 ele falou que esse propósito foi o quê? Como é fácil para quem está debaixo do apostolado, né? É ou não é? E você que não entendia a Bíblia antes? Aí passou a entender a Bíblia, porque recebeu o apostolado, aí o Espírito Santo revela. O Espírito Santo habita em você. Está claro ou não está claro? Olha, em Efésios 1:11, peraí. Efésios 1:11, ó. Nele digo, em quem também fomos feita herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Alô, quem é que faz todas as coisas? Deus. Então, segundo o propósito de quem que você foi predestinado? De Deus. Está claro ou não está claro? Efésios 3:11 agora. Segundo o eterno propósito, em cima do propósito, escreva aí, ó, Efésios 1:11. Ó, em cima de Efésios 3:11, segundo o eterno propósito. Em cima do propósito, escreva aí, ó, pequenininho, Efésios 1:11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia, acesso em confiança pela nossa fé nele. Você vê que não tem nada a ver com Maria, né? O catolicismo ensina que a Maria roga, que a Maria pede para a mãe que o filho atende. Só isso já faz entender que a mãe é maior que o filho, não faz? Não é? Pede para a mãe que o filho atende, então quer dizer que o filho não manda nada, né? Só que o filho disse em Mateus 28:18, me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Aí o padre ensina, ó, pede para a mãe que o filho atende. E o filho disse em Mateus 28:18, me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Você vê que é cego ensinando cego. É ou não é verdade? E o que Jesus falou? Por isso que não entendem nada. Jesus falou, se um cego guiar outro cego, ambos caem no abismo. Como é que alguém pode falar, pede para Maria, the Mary is dead, Maria está morta. Como é que eu vou pedir para uma morta? A Igreja Católica está recheada de heresias, irmão. Está cheíssima de heresias. Pede para Maria, Maria está morta. Maria é a nossa mãe. Você quer mais heresia que Maria, nossa mãe? Minha mãe chama Flora. Como Maria, nossa mãe? A Bíblia, lendo a Bíblia, eu já vi várias vezes que Maria foi mãe de quem? De Jesus. Como mãe de Marcos Gomes. Eu sou filho de baiano, Maria era judia. Como Maria, minha mãe? De onde tiraram isso aí?
Maria, mãe de todos, Maria, nossa mãe. De onde tiraram isso? Só quem não lê a Bíblia, né? Paulo disse em 1 Timóteo 4, olha, nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Só pode ser doutrina de demônio dizer que uma morta é mãe de quem está vivo. Só pode ser doutrina de demônio pedir para uma morta rogar por você, pelos seus pecados, que já foram perdoados em Cristo. Só pode ser doutrina de demônio isso aí. Efésios 3, o tema hoje, entendendo Efésios 3, estou na parte final, terminando aí em 5, 7 minutos. Efésios 3, 13. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Qualquer ser humano que lê o Novo Testamento, pode ler o Velho também, não vai achar, mas nós estamos debaixo do Novo Testamento, da graça, da Nova Aliança. Qualquer ser humano, qualquer pessoa que lê a Bíblia com o coração reto, sincero diante de Deus, não vai encontrar nenhuma vez, nem dá a entender que alguém tem que pedir para Maria, para Paulo, para João, para Tiago, para Pedro. Qualquer pessoa que lê a Bíblia seriamente, né? Não com brincadeira, não com zombaria. Qualquer pessoa que lê a Bíblia sério, com temor a Deus, com um coração puro, não vai encontrar isso na Bíblia. Amém? Se não tem na Bíblia, como que as pessoas acreditam em coisas que não tem na Bíblia? Por quê? Se há uma coisa que eu sou, é fundamentalista. Você sabe o que é ser fundamentalista? Se estiver escrito, eu creio. Eu não coloco a minha fé em qualquer coisa. Se tiver... Alô? Na Bíblia não tem a palavra de Deus? Então, se tiver escrito, eu creio. Eu vou colocar... O que diz o Salmo 119? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é o quê? É o que a Igreja Católica diz? Não, é a tua palavra. Então, o que tiver escrito, eu vou crer. Onde é que está escrito que Maria pede por alguém? Ou que ela pediu por alguém? Ou que ela roga por alguém? Onde está escrito isso? Não está. Se não está escrito, é mentira. É falso, é heresia. Eu não vou crer nunca. Não está escrito. 1 Coríntios 4, 6, Paulo disse, eu vos ensino a não ir além do que está escrito. Não está escrito para pedir para Maria, e não é o caso de Maria. Não está escrito pedir para Maria, nem para Paulo, nem para Tiago, nem para João, nem para Moisés, nem para Davi, nem para Marcos Gomes. Está escrito que é para pedir para Jesus, que ele é o intercessor entre Deus e os homens. Isso está escrito. Está claro ou não está claro, hein? O Espírito Santo mandou falar isso mais uma vez, que domingo eu fiz uma ministração sobre esse assunto. E agora ele mandou falar mais uma vez sobre isso. E lembrando, não estou falando mal. Estou falando a verdade. Amém? Está escrito o que eu falo. Vamos terminar? Efésios 3,14. Efésios 3,14. O tema hoje está sendo entendendo Efésios 3. Efésios 3,14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante... Tem gente que na graça que fala que não pode se orar de joelho, né? Tem gente radical. Tem que orar só de joelho? Não. Aí é ser radical extremista. A oração não tem que ser só de joelho. Porque na Bíblia tem quem orou de joelho e tem quem orou até deitado. Isaías 38, Ezequias orou deitado. Está claro ou não está claro? O Paulo disse orai sem cessar. Então, na Bíblia tem quem orou de joelho, tem quem orou de pé, tem quem orou deitado, tem quem orou sentado. Tem que orar com reverência e santo temor. Ficar de joelhos não quer dizer literalmente que é uma reverência ou santo temor. Porque eu sou filho de pastor e eu cansei de ver pessoas na igreja de joelho, contando piada, dando risadinha, de joelho e fazendo e de joelho e assim, Ué, tá de joelho, mas não quer dizer nada. Eu cansei de ver pessoas de joelho assim. Cansei.
Eu sou filho de pastor, eu cansei de ver pessoas orando de joelho, um do lado do outro, e de joelho, mas... Ué, mas não está de joelho? Então não quer dizer nada orar de joelho. O que você não pode ser é radical e extremista. Dizer que em graça não se ora de joelho, isso é heresia. Porque não está escrito isso. Ó Paulo orando de joelho. Só que ele não orou só de joelho. Porque lá em Atos 16, quando ele estava preso, ele não estava de joelho. Ele estava preso no cárcere e ele orou. Amém, irmãos? Então você não vai encontrar a oração que tem que ser de joelho. Mas você pode orar de joelho se você quiser. E eu não vou te condenar por causa disso. Só de joelho? Não. Pode ser em pé, pode ser sentado. Porque o que vale da oração é o seu coração. Não é a posição da sua carne. O que vale na oração. Uma pessoa pode estar de pé orando de coração. E aquele que está de joelho está com zombaria. É ou não é verdade? Efésios 3,14, vamos terminar. Por esta causa, por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma um nome. Efésios 3,16. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Espírito maiúsculo, Espírito Santo. Efésios 3,16. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja glória na igreja, mas na igreja onde não tiraram o apóstolo, profeta e mestre, tá? Na igreja verdadeira, a igreja de Deus. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Senhor nosso Deus, que o Teu Espírito Santo dê esse perfeito entendimento que Paulo tinha a todos os que me ouviram e me assistiram, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais além, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a Ele seja honra e glória para todo sempre. Amém. Graça e paz, igreja. Graça e paz a vocês e até domingo pela fé. Graça e paz, anjos em seu favor. Deixa eu falar uma coisa, estava esquecendo. Deixa eu falar uma coisa. Se você quer participar do nosso grupo de WhatsApp, anote aí. Grupo MGA de WhatsApp. 11 9 9155 3805. Para você que já está em graça e quer participar, mora longe, mora em outro estado, né, mora em outro país, não sei. Se você quer participar do nosso grupo de WhatsApp, Grupo MGA, 11 9 9155 3805. MGA, a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Uma salva de palmas ao Senhor e graça e paz e até domingo.